Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Adalto, brasileiro do nascimento. Eu quero meditar neste momento, nesse pequeno vídeo com você, sobre um texto bíblico e algumas considerações envolvendo algumas coisas que são pregadas, que a gente muitas vezes vê discordância da palavra e a gente prefere se calar. Mas neste momento aqui eu não quero ofender ninguém, nem tampouco contradizer a tua fé. Eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo alguns textos bíblicos para que a gente possa entender um pouco melhor o que diz a palavra a respeito de uma coisa importante. Eu queria meditar com você neste momento a respeito da lei de Deus e a lei de Moisés. São duas leis diferentes? É uma lei só? Qual parte dessa lei foi abolida? Qual parte dessa lei permanece? A lei de Deus é os 10 mandamentos? A lei de Moisés são os 610, como ensinam os adventistas? Ou ela faz parte de um conjunto todo de lei que Cristo mudou e aboliu? Ou que Cristo acrescentou algo ou tirou dela? Eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e a juntos nesses momentos que se seguem, a gente meditar em alguns textos para poder entender se há ou não controvérsia nesse ensino a respeito da lei de Deus ser os 10 mandamentos e a lei de Moisés ser os 610 mandamentos. Sabemos que a lei compunha de 613 mandamentos e a explicação desses mandamentos nós encontramos no livro da lei, que é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa divisão que vai mostrar para a gente algumas citações como lei de Deus e também como lei de Moisés, se referindo tanto a os 10 mandamentos como a os 603 mandamentos. Queria que você acompanhasse primeiro comigo, abra sua Bíblia aí, no texto de Atos, capítulo dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Atos é o livro que descreve os primeiros atos da igreja, dos apóstolos, depois da instituição da igreja por Jesus. Capítulo 17, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O que está escrito é enaltecendo a postura dos irmãos de Bereia, os crentes bereianos, porque eles recebiam a palavra de bom grado, examinando nas Escrituras, e as Escrituras que existiam naquele tempo não era a Bíblia como nós temos hoje, era só o Velho Testamento. Então Paulo chegava pregando Jesus, apresentando a nova aliança, apresentando o novo concerto, convocando as pessoas a se tornarem novas criaturas em Cristo Jesus, como ele mesmo escreve lá em Coríntios: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E agora Paulo faz essa menção, mas os irmãos de Bereia não só recebem a palavra que Paulo trouxe com avidez, mas eles vão examinar as Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava pregando estava de acordo com a sã doutrina que era as Escrituras. E eu te convido nesse instante a fazer a mesma coisa. Pegue a tua Bíblia, você vai anotar num papel, com uma caneta, um lápis, os textos que eu vou citar e vou ler. E depois você vai sozinho, depois que você assistir esse vídeo, você sozinho faça a sua reflexão, examinando o texto que eu citei e também o contexto, porque texto sem contexto é um pretexto para a heresia. Eu poderia pegar um texto isolado e, em cima desse texto, tentar formular uma doutrina, mas lá na frente eu iria encontrar obstáculos. Por quê? Porque a Bíblia ela se harmoniza. Mesmo ela tendo 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, divisões desse, daqueles pactos, dessa e daquela aliança, ela vai se harmonizar. Se você não tiver esse cuidado de examinar as Escrituras como os crentes de Bereia tinham, você vai se tornar uma presa fácil de qualquer pregador que tenha lábia e saiba formular uma mensagem para convencer você. Mas a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir.
e o ouvir a palavra de Deus. E é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o apóstolo Paulo diz que esse mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então acompanhe a nossa reflexão e depois reveja, dando pausa, ouvindo, reouvindo, lendo os textos e observando se o que estamos falando está realmente nas Escrituras. Faça como os crentes de Bereia. Não só nessa mensagem. Toda mensagem que você ouvir, seja na igreja, na internet, onde for, anote os textos que o pregador citou e depois vá examinar se realmente é aquilo que está sendo dito. A lei de Deus e a lei de Moisés é a mesma coisa? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Neemias. Neemias capítulo 8, versículo 1. Já anotei os textos que eu preciso aqui para a gente ganhar tempo. Mas você pode anotar aí para ver e depois conferir. Neemias fica no Velho Testamento, capítulo 8, versículo 1. Fala a respeito da lei de Moisés. Isso por quê? Porque os adventistas ensinam que toda vez que a Bíblia diz lei de Moisés, ela estaria se referindo aos 603 mandamentos que foram por Cristo abolidos na cruz. Como diz Colossenses, a lei das ordenanças, que envolve sacrifícios, observâncias dessas e daquelas práticas. Eles ensinam também que toda vez que a Bíblia diz lei de Deus, a Bíblia está falando dos 10 mandamentos, que para eles são imutáveis, não passaram, não foram encravados na cruz e permanecem, mesmo depois de você ter aceitado Jesus, você precisa obedecer à guarda do sábado, que é todo o processo para que eles defendem os 10 mandamentos, para que você possa então estar obedecendo a Deus. E aí eles trazem a seguinte interpretação: quando a Bíblia fala de obediência à lei, a Bíblia estaria falando da obediência aos 10 mandamentos, que para eles é a expressão exata do caráter de Deus. Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus, que a expressão exata do caráter de Deus é a pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 1, no verso 1, vai dizer assim: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o qual é o esplendor exato da sua glória. A expressão exata do caráter de Deus, da glória de Deus, da pessoa de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, não é a lei. A lei nada aperfeiçoa, mas nós vamos tentar entender. Neemias capítulo 8, versículo 1, citando como lei de Deus, diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalados em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Aqui nós já abrimos um parênteses para dizer sobre o que o escritor escreveu. Trouxeram o livro da lei de Moisés. Logo na interpretação dos adventistas, esse livro da lei continha os 603 mandamentos. Não era o livro que continha os 10 mandamentos, na interpretação deles. Mas o mesmo escritor diz, o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Precisamos entender, a lei é de Deus. Foi dada à nação de Israel por intermédio de Moisés. Moisés foi o mediador para que a lei fosse dada. Mas a lei não era de Moisés. Moisés não foi o legislador. Ele foi o mediador para que a lei fosse dada. Primeiro ponto. Moisés foi o mediador, mas a lei era de Deus. Independente de ser os 603 ou os 10 mandamentos. Ambos fazem parte da lei de Deus. No mesmo capítulo de Neemias, só que no versículo 8, eu convido você a marcar aí para depois você ver, diz assim, já citando como lei de Deus. Veja que é uma progressão. O povo se reuniu na praça como um só homem, né? Depois do 7º mês, os israelitas se juntou na praça como se fosse um só homem, em frente à porta das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Esse é o verso 1. Aí no verso 8 diz, leram o livro da lei de Deus. Já parece uma incoerência. Porque se formos seguir o que os adventistas ensinam, não tinha
Nada a ver. Pediram que trouxesse o livro da lei de Moisés, mas assegura que é a lei de Moisés que Deus deu a Israel. E agora diz, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. O livro que foi trazido era o livro da lei. Não era o livro da lei de Deus ou da lei de Moisés, era o livro da lei, que continha os 10 mandamentos e também os 603, num total de 613. Que para Israel era o mesmo livro, a mesma lei. Mas se formos seguir a interpretação adventista de que a lei de Deus é os 10 mandamentos e que a lei de Moisés é os 603, já vamos encontrar incoerência nesse primeiro texto. Já não vai passar no teste. Mas vamos a seguir. Lemos o verso 1 e o verso 8. Agora vamos ler o verso 18. Neemias, capítulo 8, o verso 18. Também citando como a lei de Deus. Dia após dia, depois do 7º mês, como diz o capítulo 8, verso 1. Agora, dia após dia, desde o primeiro dia até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Observe que eles leram o livro da lei de Deus durante 7 dias. O que quer dizer isso? Já que na interpretação adventista a lei de Deus são só os 10 mandamentos. Quer dizer que eles ficaram repetindo os 10 mandamentos durante 7 dias? Não. Isso é uma incoerência. Eles leram o livro da lei, composto de 613 mandamentos, durante os 7 dias. E explicando ao povo. Foram 7 dias lendo o livro da lei. A lei de Moisés ou a lei de Deus. Não só os 10 mandamentos sendo repetidos, mas 7 dias lendo o livro da lei. Nesse primeiro texto, Neemias, capítulo 8, versículo 1, versículo 8 e versículo 18, já encontramos contradição no conceito que é ensinado, que a lei de Deus é uma, que a lei de Moisés é outra. Mas vamos adiante. Vamos lá para Neemias, passa uma página aí na sua Bíblia, Neemias capítulo 9, versículo 1. Lemos o capítulo 8, versículo 1, versículo 8 e versículo 18. Vamos ler o capítulo 9, o versículo 1. Até o versículo 3, diz assim: novamente, no 24º dia do mês, veja que o capítulo 8, versículo 1, chegou o 7º mês e os israelitas se juntaram em suas cidades, no início do mês. Agora, novamente, no 24º dia do mês, Neemias 9, 1 a 3, os israelitas se reuniram em Jerusalém, vestiram pano de saco, que era um sinal de humilhação, e puseram terra sobre a cabeça, se prostraram. Os que eram da ascendência israelitas tinham se separado de todos os estrangeiros, conforme mandava a lei, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados. Depois que a lei foi lida, eles entenderam, prantearam, confessaram os seus pecados, e a maldade dos seus antepassados, dos seus pais, que haviam se desviado do propósito de Deus, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus. Não foi o livro da lei de Moisés. O livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. Novamente, me permita fazer um parênteses. Não foi 3 horas lendo os 10 mandamentos. Foi 3 horas lendo o livro da lei de Deus, que não é os 10 mandamentos, é todo o conjunto, incluindo os 10 mandamentos. E por 3 horas confessando os seus pecados. Foram 3 horas lendo, em sinal de humilhação, com pano de saco vestidos, terra sobre a cabeça, prostrado, confessando os seus pecados, e mais 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Ora, 3 horas lendo o livro, não é 3 horas repetindo os 10 mandamentos. Por isso não podemos aceitar essa interpretação. Ela é falha. A lei de Deus é uma só. Ainda abra aí comigo Êxodo capítulo 13, o versículo de 8 a 9, sobre a Páscoa dos judeus. Nesse dia, cada um dirá a seu filho:
assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 8 e 9. Assim faço, sobre a Páscoa dos judeus. Nesse dia, cada um dirá a seu filho, assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor, não é a lei de Moisés, é a lei do Senhor, esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Os israelitas tinham uma ordenança de Deus de ensinar aos seus filhos a lei. Era a ordenança, andando, levantando, caminhando, inculcar na mente deles, como diz Deuteronômio 6. E agora, aqui está falando a respeito da Páscoa. Uma observação: a Páscoa fazia parte da lei do Senhor e não a encontramos descrita nos 10 mandamentos. Está vendo como a gente tem que ter sabedoria para discernir aquilo que é ensinado? A Páscoa dizia respeito à lei do Senhor e não se encontrava descrita nos 10 mandamentos. Logo, na corrente adventista, a Páscoa teria que ter sido abolida na cruz, porque ela fazia parte do restante da lei, não está nos 10 mandamentos. Mas a Bíblia diz que ela está na lei de Deus, porque a Bíblia chama lei de Deus tanto os 10 mandamentos, como qualquer outro mandamento que esteja nos 603, que eles fazem questão de separar, mas que a Bíblia não separa. 2 Coríntios, vamos para o Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 31, 2 Crônicas. Daqui a pouco nós vamos para o Novo Testamento, também para falar a respeito disso, lei de Deus e lei de Moisés. Agora me perdoe, é 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 3. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Holocaustos da lei do Senhor. Eles enfatizam que a lei dos holocaustos, ela foi encravada na cruz porque era a lei de Moisés. Eram sacrifícios que foram encravados na cruz porque faziam parte da lei de Moisés, mas que os 10 mandamentos permanecem porque faz parte da lei de Deus. Vamos lá. 2 Crônicas 31, 3. O rei contribuía com seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Não era o que estava escrito na lei de Moisés. Na interpretação adventista, os holocaustos fazem parte, diz respeito à lei de Moisés. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 31 a 3, nós encontramos descrito que os holocaustos estavam escritos na lei do Senhor. Mais uma prova de que não podemos aceitar essa interpretação adventista. Observação: os holocaustos não se encontram descritos nos 10 mandamentos. Eles se encontram escritos no livro da lei, que eles dizem que é a lei de Moisés, mas que a Bíblia está dizendo que é a lei de Deus. Está vendo a diferença? 2 Crônicas 34, 14. O livro da lei do Senhor. Mais um texto, anote aí. 2 Crônicas 34, 14. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por meio de Moisés. Mais uma vez encontramos as duas citações referentes à mesma lei e ao mesmo livro. Assim como lemos lá em Neemias 8:1, o livro da lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, agora encontramos em 2 Crônicas 34, 14, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado por meio de Moisés. Não existe lei de Moisés, existe a lei do Senhor, que foi dada por intermédio de Moisés, mas que é do Senhor, porque o legislador é Deus. Moisés não foi legislador. Moisés foi o mediador. A lei é de Deus. Seja os 10, ou os 603, ou os 613, todo o conjunto de leis é do Senhor. Tá certo? A lei de Moisés dada por meio de... A lei de Deus dada por meio de Moisés não é a lei de Moisés, é a lei de Deus. Lucas, vamos para o Novo Testamento, agora sim. Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 23.
Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 23. A mesma coisa, lei de Deus e lei de Moisés sendo citada, sendo se referindo à mesma coisa. Veja aí comigo. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Ao completar o dia, era necessário que o garoto primogênito, o primeiro filho da família, fosse levado ao sacerdote para ser consagrado ao Senhor. Segundo o que estava escrito na lei de Moisés, nesse texto diz, e no mesmo texto, o versículo 23 diz, segundo o que está escrito na lei do Senhor. E aí? A Bíblia está entrando em contradição? Não. Ela está confirmando o que é explícito, que a lei de Deus e a lei de Moisés são a mesma coisa. É isso que a Bíblia está dizendo. Observação. Encontramos este mandamento de consagrar a criança, o primogênito, o primeiro filho, ao Senhor, lá em Êxodo, no Velho Testamento, Êxodo capítulo 13, versículo 2. Abra aí e consulte comigo. Consagrem a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Era o primeiro que deveria ser consagrado ao Senhor, seja o filho homem, seja o animal macho que nascesse. E isso não estava escrito nos 10 mandamentos. Mas Lucas diz, conforme estava escrito na lei do Senhor. Observação, isso não se encontra nos 10 mandamentos. Perdoe estar repetindo, mas é necessário. Isso não se encontra nos 10 mandamentos. Mas está na lei de Deus, que é composta também pelos 10 mandamentos. Nós precisamos ter sabedoria para entendermos, compreendermos o que a palavra nos diz. Novamente, no Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo de 9 a 10. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 9 a 10, acompanhe comigo. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Olha, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Olha o que a palavra traz. Jesus cita um dos mandamentos que estavam nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra, e atribui a Moisés. Jesus está fazendo confusão, visto que na interpretação adventista, os 10 mandamentos é a lei de Deus. A lei de Moisés seria os 603. Não, Jesus não está fazendo confusão, porque para Deus, para Jesus, para Moisés, para os judeus, não havia essa divisão de lei de Deus e lei de Moisés. Só para eles, para justificar a crença nas profecias e visões da Ellen White. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Jesus cita um dos 10 mandamentos e atribui a Moisés. E aí? Com quem vamos ficar? Percebemos que as citações lei de Deus e lei de Moisés sempre se referem à mesma lei. Não se referem a leis distintas. É a mesma lei. Como em João, capítulo 20, versículo 17, quando diz, recomendo-lhes Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Nesse texto, Jesus não está se referindo a um Deus que é pai dele e a outro Deus que é pai dos judeus, que é nosso pai. Ele está se referindo ao mesmo Deus. A maneira de dizer meu Deus e seu Deus não quer dizer que é dois deuses. A maneira de dizer a lei de Deus e a lei de Moisés não está dizendo que são duas leis. Da mesma forma, que também não se refere a dois pais nem a dois deuses, também podemos entender quando fala a respeito de meus sábados e vossos sábados, que é outra conotação que os adventistas usam para tentar justificar a guarda do sábado, consequentemente a guarda dos 10 mandamentos. Vamos ver aí, Êxodo, capítulo 31, versículo 13, ele fala meus sábados.
E Levítico, capítulo 26, versículo 35, fala vossos sábados. Aí na interpretação adventista, eles dizem que quando a Bíblia diz meus sábados, Deus está falando do sábado semanal, que é obrigado a gente guardar hoje, porque está no decálogo, é o 4º mandamento. Mas quando a Bíblia fala vossos sábados, a Bíblia está falando dos sábados cerimoniais, que foram abolidos, segundo eles, na cruz, dando uma interpretação diferente do que está escrito em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, onde diz, ninguém pois vos julgue pelo comer, beber, comida, dias de festas, luas novas e sábados, que são sombra das coisas futuras. A palavra sábado aparece 57 vezes no Novo Testamento, e em todas elas se refere ao sábado semanal, ao 4º mandamento, ao 7º dia da semana. E os adventistas concordam apenas tirando esse texto de Colossenses, dizendo que aqui se refere aos sábados anuais, que eram as festas fixas, festa das trombetas, luas novas e tal. Mas o que nós encontramos aqui no texto de Colossenses é exatamente o contrário. Já descreve, portanto ninguém vos julgue por causa de dias de festas, luas novas e sábados. Dias de festas, festas anuais, eram 4. A Páscoa, a festa da trombeta, das primícias, o Pentecoste. Luas novas eram mensais e sábados semanais. Mas aí eles não podem aceitar. Por quê? Porque senão vão ter que discordar do que a profetisa Ellen White trouxe como visão, depois do grande desapontamento, quando Guilherme Miller, em 1818, interpretando o texto de Daniel, marcou a data da volta de Cristo para 1843. Não aconteceu em 1843, fez uns cálculos, reviu e marcou para 1844. E assim como em 1843, o povo do advento, que já chegava a quase a 50 mil, foram para os montes vestindo branco, se prepararam para ir esperar Jesus, e Jesus não veio. Como não veio e não virá toda vez que o homem marcar data. Porque a palavra diz, o dia e a hora ninguém sabe, mas os homens querem marcar data. Foi assim que surgiu essa doutrina. Aí depois disso entra Irã Edson, trazendo uma revelação. O Guilherme Miller se arrepende, reconhece que estava errado, pede perdão, volta para a sua igreja batista, da qual fazia parte, depois de pregar por 25 anos essa doutrina errada, mentirosa, da volta de Cristo em 1843 e depois em 1844. Volta para a sua igreja, mas o grupo não se desfaz do conceito. O movimento do advento havia crescido, e mesmo que alguns voltaram atrás, agora entra Irã Edson, um dos seguidores de Miller, e traz uma nova visão, que Deus mostrou a ele que na realidade Guilherme Miller estava correto quanto à profecia, só tinha um erro, quanto ao local. Que Jesus realmente voltou, mas não à terra. A Bíblia diz lá em Deuteronômio que se um profeta profetizar algo e não acontecer como ele profetizou, esse profeta é mentiroso, não merece respeito. A gente tem bases bíblicas para rejeitar a profecia de Guilherme Miller, para rejeitar as profecias de Ellen White, para rejeitar a interpretação de Irã Edson. A gente tem essa base bíblica. Depois disso entra no contexto a senhora Ellen White, trazendo a visão de que ela disse ter visto no céu a arca da aliança e as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E as tábuas da lei estava o 4º mandamento, que é o sábado, circulado com um círculo de fogo, de luz, e que ela entendia que Deus estava dizendo que a igreja precisava voltar a guardar o sábado. E aí agora trazem essa ideia para dentro do cristianismo, que na realidade não é cristianismo, é adventismo, porque diverge do papel central de Cristo como único ponto de salvação e coloca um aliado, uma muleta. Não adianta só você aceitar Jesus, você tem que guardar os 10 mandamentos. Não adianta só você crer em Cristo como Senhor e Salvador, confessar os seus pecados para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que crer no espírito de profecia, que para eles é a senhora Ellen White, e você tem que concordar que o que ela escreveu, os escritos dela são de igual espiritualidade com a Bíblia. Por isso essa briga toda, para tentar manobrar a palavra e mostrar, comprovar que a lei de Deus permanece e a lei de Moisés é que foi cravada na cruz. Uma coisa só basta. Para um bom entendedor, um pingo é letra. O que começa errado não tem como dar certo. O que você precisa fazer, meu amigo, é examinar as Escrituras. É fazer como os crentes de Bereia, lá em Atos capítulo 17, versículo 11.
examinar, receber a palavra de bom grado, com avidez, com alegria, mas examinar as Escrituras para ver se aquilo que estão te ensinando está de acordo com as Escrituras. E são tantas outras coisas que agora nós não vamos entrar, mas em outros vídeos certamente iremos trazer estas explanações para que você possa ver que a profetisa do Adventismo é toda a base de doutrina deles.